Seguinte, nessa aula a gente vai finalizar a parte de cálculo. Bom, pelo menos é o começo do fim dessa parte de cálculo, que eu vou abordar a integração simbólica e nas aulas seguintes também a integração numérica, de forma que essa mesma aula eu vou também dividir ela em duas. Primeiro eu vou falar sobre integração simbólica em uma dimensão, em seguida integrais múltiplas. E aí na aula seguinte eu já falo de integrais de linha e integração de contorno. Começando aqui então por integração simbólica em uma dimensão, a gente de certa forma já viu alguns exemplos com a função integrate, mas agora a gente vai passar em mais detalhes por ela. Em que a sintaxe básica para a gente integrar uma função de forma simbólica em uma dimensão no matemática é essa daqui. A gente passa a função e a variável sobre a qual a gente quer realizar a integração. E isso, é claro, para uma integral indefinida. Para uma integral definida, a gente precisa especificar os limites de integração. E aí a gente passa aqui uma lista em que a primeira entrada é a variável, a segunda entrada é o limite inferior de integração, a terceira é o limite superior de integração. Então, essa é a sintaxe básica para a função integrate, em que a gente pode, por exemplo, também, ao invés de usar integrate explicitamente, usar os pallets aqui do matemática e obter essa notação de integral aqui para indefinida ou para definida, em que a gente pode, ó, por exemplo, pegar o pallet aqui, Basic Math Assistant, e a partir desse pallet, a gente vem aqui ó, em typesetting, e tá aqui a nossa integral indefinida, essa aqui integral definida. Vou pegar as duas aqui, só para a gente ver. Então, tá aqui as integrais. Ou a gente pode também obter elas nessa forma aqui, ó, apertando ESC de int, que aí essa aqui é a integral definida, ou então ESC int, vai aparecer esse int aqui, e essa aqui é a integral indefinida. Então a gente tem essas formas também de selecionar as integrais. Começando aqui pelas integrais indefinidas, o que acontece? A maioria das integrais que a gente encontra em tabelas de integrais e tudo mais, elas podem ser avaliadas aqui com sucesso. Então, assim, o matemático ele é muito bom para poder realizar a integração, só que tem integrais que são evidentemente mais complicadas e aí que precisa de um tratamento mais meticuloso, mas via de regra, a maior parte das integrais que a gente passa aqui, o matemática ele dá conta de resolver tranquilamente. Em que vamos olhar, por exemplo, ó, essa integral indefinida aqui. Essa integral indefinida dá esse resultado aqui. Então, por exemplo, essa aqui seria a função gama, a famosa generalização do fatorial. De forma que, para a gente entender esse output aqui, a gente poderia simplesmente perguntar para a matemática o que seria essa função gama de Euler, né? Então, aqui, ó, é essa função aqui. Ó. Então, enfim, o matemático ele dá conta de resolver as integrações e a gente pode, por exemplo, também verificar se o resultado que ele nos dá é verdadeiro, dada fazendo a derivação desse resultado, né? Então, deixa eu avaliar aqui de novo. Aí, passando a derivação desse resultado, né, em que a porcentagem aqui vai pegar o último resultado, e aí estou derivando com relação a x e eu vou simplificar. Fazendo isso, a gente obtém o integrando. Então, resultado correto, né? Em que, pegando aqui também, ó, essa integral, por exemplo, vamos olhar aqui para o que a matemática dá para a gente. A integral de esp de menos ax, cosseno de bx. Ele dá isso daqui, de forma que eu posso tentar simplificar, mas simplificando não dá nada. Então, repara, uma coisa importante sobre a integração com matemática. Ele não faz suposições sobre os símbolos a e b que a gente passou, por exemplo. Então, nessas integrais indefinidas, a gente tem esses resultados aqui, para A e para B. De forma que A e B são símbolos aqui em que ele está interpretando que podem ser parâmetros reais ou complexos no caso. Então, nesse primeiro momento, com a integral indefinida, o matemático ele não está fazendo distinção se o A é real, se o A é complexo. E
Aliás, mas apesar disso, vai ter casos que a gente vai passar que a gente vai ver essa distinção clara, sendo claramente feita pelo matemática. Agora, tem um lance também da integração, que é o seguinte: o matemática, às vezes, ele não verifica casos especiais, né? Por exemplo, vamos pegar essa integral definida aqui, xmi. Olhando xmi dxmi, a gente tem esse caso aqui, ó. Aliás, a gente tem essa integração. Só que isso daqui é claro que é verdade se o mi não for menos um. Porque se o mi for menos um aqui, a gente não teria esse resultado. Então, repara, o matemático aqui ele não avaliou o caso especial. Então, vem também da nossa interpretação de saber o que o matemática ele está devolvendo para a gente. Então, aqui, ó, o matemático ele assume que os parâmetros integrais indefinidos devem ser interpretados genericamente. Até grifar isso aqui. Bom, agora, falando sobre as integrais definidas, a gente pode passar símbolos ou números propriamente ditos aqui nos limites de integração. Mas vamos olhar primeiramente com números, né? No caso, com números. Então, vamos pegar a integral de x a n avaliada no intervalo de 0 a 1. Aí vamos ver o que o matemático ele retorna para a gente. Ó, ele deu esse resultado aqui e ele especificou a condição sobre a qual esse resultado é verdade. Ele falou, isso aqui vai dar 1 sobre 1 mais n se a parte real do n for maior do que menos 1. Então, isso aqui só é verdade se isso aqui acontece. Então, repara, aqui na integração definida, por sua vez, ele já especificou algumas condições para a gente. E de forma similar, ó, a gente poderia ter passado aqui essa integral de esp de ax de 0 até infinito. Fazendo isso, ó, repara, a gente tem que isso aqui vai dar menos 1 sobre a se a parte real de a for menor do que zero, ou seja, se esse a aqui for negativo. Se for maior ou igual a zero, isso aqui não é verdade. Então, por exemplo, se a gente souber que o parâmetro que a gente vai passar sempre satisfará essa condição, a gente pode incorporar esta suposição no comando de integração usando a opção assumptions. Assim como a gente usou assumptions em outros contextos, aqui no contexto de integração a gente pode usar assumptions também para facilitar o nosso trabalho e, aliás, o trabalho da função aqui, porque sabendo que uma coisa é verdade, ela já dá o resultado para a gente bonitinho. Então, pegando esse mesmo exemplo aqui, ó, só que passado de forma extensa aqui, né, em termos da função explicitamente, a gente tem a integral de esp de ax, de 0 a infinito. Aí eu passo aqui como opção para integral a seguinte premissa, que a parte real de a deve ser menor do que zero. Passando isso daqui, ele obtém esse resultado aqui para gente. Ele dá esse resultado aqui para gente, em que aqui, ó, ele já se livrou dessa condicional porque a gente já colocou essa condicional embutida na integração. E a gente pode fornecer suposições dessa forma ou também usando uma outra forma que é através da função assuming, em que a gente vai passar aqui as suposições e a expressão a ser avaliada, em que essas suposições aqui ó, podem ser uma lista de suposições que vão ser avaliadas que vão ser usadas na avaliação dessa expressão. Então, por exemplo, assuming, né, é isso daqui, né, possui essa sintaxe, conforme eu falei. Então, por exemplo, ó, vamos olhar aqui para esse caso que a gente fez anteriormente, só que com assuming. Passando assuming, a gente passa aqui a suposição, que a parte real de A é menor que zero, passa o que deve ser avaliado, e aí, pronto, temos o mesmo resultado, menos 1 sobre A. E que a gente poderia ter passado por extenso também, mas aqui passei de forma simbólica. Agora, repara, integrais definidas com vários parâmetros são muitas vezes expressas em termos de condições compostas. O que isso quer dizer? Vamos olhar para essa integral aqui, de s menos ax sobre b quadrado menos x quadrado, em que tem dois parâmetros simbólicos aqui que eu não determinei, que são a e b. Eu estou pedindo para realizar a integral de 0 a infinito. Feito isso, vamos ver o que a matemática dá para a gente. Só esperar ele avaliar essa integral, porque, enfim, dependendo do que a gente passa, a matemática demora mais ou menos para avaliar, né? Pronto, avaliou aqui. E aí, repara, a gente tem
esse resultado aqui, ó, que a matemática deu, só que ele deu esse resultado em termos de condições compostas. Então, por exemplo, ele falou aqui, ó, aquela integral vale isso daqui se a parte real de b for diferente de zero e se a parte real de b ao quadrado for maior ou igual a zero ou b ao quadrado não pertence aos reais, né? Não é um elemento dos números reais. E, além disso, que a parte real de A é maior que zero. Ou seja, essa integral só vai ser verdade se essas três condições aqui se verificarem. Se não se verificarem, essa integral, esse resultado aqui que ele passou para a gente, não é verdadeiro. E tem que ser os três ao mesmo tempo por conta do operador lógico aqui, E, né? Que é representado por esses dois símbolos aqui. E antes de continuar, vamos analisar o resultado dessa integral. Reparem, a gente tem aqui ó, uma função cos integral. Bom, mas que função que é essa, cos integral? Não é uma função tão comum assim da gente ver, né? Bom, a gente pode perguntar para matemática o que é essa função, cos integral. E aparece também aqui uma seno integral, né? Então, vamos ver aqui ó, o que é esse resultado. Em que, repara, usando a ajuda do matemática, ele fala aqui, ó, gives the cosine integral function C/Z. Então, dá essa função aqui. Só que, beleza, não ajudou muito. Até então, não explica o que é essa função. Aí ele fala alguns exemplos dela aqui, dá uma avaliação numérica, plota um gráfico, tá, mas ele não fala o que é a função. Como é que a gente pode descobrir o que é a função? Bom, a gente poderia ir no Google perguntar o que é essa função, cosseno íntegro dentro do contexto da matemática, e, por exemplo, a gente passa lá, né? Ou então a gente pode vir aqui na própria ajuda do matemática e ver se a gente acha. Aqui, ó, repara, ele dá esses conteúdos relacionados a essa função. Aí eu vou vir aqui, ó, em Special Functions, e aí, ó, deixa eu dar só um zoom aqui, Special Functions. E aí vão ter aqui, ó, várias funções especiais. Aí eu vou descer aqui, ó, vou ver se eu acho aquela função cos integral. Aqui, ó, tem funções gama e funções relacionadas. Bom, vamos procurar aqui, ó, porque a cos integral vai estar em algum lugar. Tem a função zeta e funções relacionadas. Vamos ver se a gente acha a cos integral aqui. Cos integral, aqui, ó, pronto. Exponencial integral e funções relacionadas. Está aqui, cos integral. Aí ele vai falar para a gente aqui, ó, em mais detalhes, o que é aquela cos integral e sin integral. Então aqui, ó, é aquela 6e, né? Então aquela 6e é isso daqui, né? Essa aqui que é a definição daquela 6e. Então, é basicamente isso. Essa é uma das formas da gente achar o que são os resultados de determinadas integrais na matemática que não estão tão explícitos, né? E a gente, de repente, não conhece. Mas, enfim, vamos prosseguir em que, assumindo que as condições sejam satisfeitas, a integral desejada pode ser extraída da primeira parte do result. Então, assumindo que isso aqui é tudo verdade, eu posso extrair esse resultado aqui como, né? Pegando a parte 1 do result, em que, só relembrando, esse operador aqui, ó, dois colchetes, é o operador parte, né? Porque eu estou pegando a parte 1 dessa expressão, isso aqui vai me dar, então, esse resultado. Então, assim que a gente obtém o resultado sem as condicionais. Aí, prosseguindo, para as integrais definidas com limites simbólicos, obtemos uma compilação de possibilidades de acordo com a natureza dos limites simbólicos. Então, lembra que eu falei que poderia ser símbolos aqui? Vamos ver para o caso simbólico o que a gente tem. Em que aqui vai demorar um pouquinho também, porque essa integração vai analisar vários casos e dado que eu não passei os valores de A e de B, por exemplo. Então, vamos só esperar um pouquinho aqui que vai carregar o resultado. Então, deixa eu minimizar isso daqui. Deixa eu aproveitar já abrindo integrais múltiplas enquanto eu espero carregar aqui. E só esperando que ainda está rodando o código. Bom, o resultado
Aqui, ó, pronto. Abriu. O resultado deu isso daqui, ó. Deu menos isso daqui, essa fração aqui. Só que ele está dando essa fração se essa condição aqui é verdade. E como é que a gente faz para ver qual condição que é? Vamos abrir aqui, ó, condicional. Bom, isso aqui não significa muito para a gente, né? Vamos vir aqui, ó, e uniconize, e aí a gente vem o resultado completo, né? Ou seja, a condicional completa. Então, repara, a gente vai ter esse resultado se esse conjunto se essas condicionais aqui são verdadeiras, né? Então, a gente vai ter que analisar essas condicionais aqui para ver qual é o caso em que isso daqui é verdade. Porque, repara, a matemática ele é bem cuidadoso na hora de realizar as integrações. E de forma que se a gente não fala nada para ele, ele vai analisar os diversos casos possíveis, em que, apesar disso, esse procedimento, repare, não parece examinar a natureza dos parâmetros no integrando e não vai ser correto para n igual a menos 1. Então, ele analisa os limites, mas esse procedimento aqui, ó, no caso, não está englobando o caso em que n é igual a menos 1. Ou seja, esse resultado aqui, para n igual a menos 1, vai quebrar. Então, entra esse cuidado a mais da nossa parte de analisar se n é menos 1 ou não. Se n for menos 1, não dá para a gente obter esse resultado aqui, e aí a gente teria que ser mais cuidadoso na hora de realizar essa integração aqui. E, bom, prosseguindo, agora vamos para a parte de integrais múltiplas, em que as integrais múltiplas elas são inseridas simplesmente substituindo a variável de integração e limites por uma sequência de variáveis de integração. Além disso, as integrais elas são avaliadas da direita para a esquerda, de modo que os limites de integração para as variáveis anteriores possam ser funções das variáveis posteriores para definir uma região de integração que não seja simplesmente retangular. O que isso quer dizer? Bom, vamos pegar aqui, ó, a integração de f de xy, em que eu passo aqui a integral em y, né, integral definida em y, e integral definida em x. Passo os intervalos de integração. Isso aqui, ó, é isso daqui. Então, repara, conforme a gente passou aqui, ó, apesar de a gente ter passado o y primeiro, a primeira integral que vai ser realizada é x. Ou seja, da direita para a esquerda. As integrais são avaliadas da direita para a esquerda. Integrais são avaliadas da direita para a esquerda. Então, primeiro a gente vai integrar em x e depois a gente está integrando em y. Então, tem que tomar esse cuidado na hora que a gente for fazer integral múltipla. Então, por exemplo, vamos pegar essa integral aqui. Essa integral aqui é uma integral indefinida. Essa integral indefinida vai dar simplesmente esse resultado, em que aqui eu primeiro passei para integrar em x e em segundo eu passei para integrar em y. E, bom, como vocês podem ver, né, para a sintaxe da integral múltipla é semelhante à da integral simples em uma dimensão, ou seja, ela usa a mesma função, a integrate, a única diferença aqui é na hora dos argumentos, conforme a gente vai passar. Agora, vamos pegar aqui, ó, esse outro exemplo, né? Vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó, em que a gente vai tomar a integral definida, então, tomar a integral definida de xy², em que aqui a gente não está passando, por exemplo, explicitamente os limites simbólicos. A gente está falando só que é um x mínimo, um x máximo, isso aqui é só um y mínimo, y máximo. Mas a gente poderia passar limites de integração, certo? Em que vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos integrar, por exemplo, o y de 0 a 2 e o x de 0 a y. Então, qual que vai ser a ideia aqui? Primeiro vai ser integrado o x de 0 a y, depois a gente vai integrar y de 0 a 2. Fazendo isso, a gente obtém esse resultado aqui para integral definida em
mais de uma dimensão, nas dimensões x e y. Agora, tem também essa implementação, que assim como a gente poderia representar dessa forma aqui, ó, no caso unidimensional, no caso bidimensional a gente também pode fazer dessa forma e usar a notação de pallets, em que essa integral aqui é estritamente a mesma que essa daqui. E para fechar, eu não mencionei aqui, mas a gente também pode realizar a integração para 3 dimensões, em que, por exemplo, vamos pegar isso daqui. A gente pode também integrar uma variável z adicional aqui, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma integral em z, a gente poderia passar aqui ó, z mínimo, z máximo e fazer essa integral sem nenhum problema. Então, integra também em mais de uma dimensão, em que, passando em notação de pallet, né? Então, passando em notação de pallet, deixa eu pegar aqui, dint, passando em notação de pallet, a gente tem basicamente, deixa eu passar aqui, pegar os pallets aqui, vai ser mais fácil do que ficar escrevendo. Pegando o pallet aqui, ó, a gente tem integral definida. Aí aqui vem mais uma integral. Aí aqui vem mais outra. Pronto. Aí aqui a gente tem integral tripla. E a gente poderia tomar aqui em x, em y, em z. Pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Vou colocar z ao cubo só para dar uma diferenciada. Aí, beleza. O primeiro é o limite da x, né? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, sei lá, de 0 a 1. Aqui de 2 a 3. E aqui de 4 a 5. Então, a gente tem também que nós podemos realizar integrais triplas. Então, avaliando isso aqui, a gente obtém esse resultado. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.